Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 7 famosos que sofrem ou já sofreram com transtorno de ansiedade e como eles conseguiram superar. Vocês vão ver que todo mundo está sujeito a ter transtornos mentais, inclusive as pessoas ricas e famosas. Então se você quiser ter um momento de reflexão aí no seu dia, fica aqui comigo. O primeiro famoso que eu vou falar aqui é o cantor Wesley Safadão. Ele sofreu uma crise de ansiedade no ano passado que o fez dar uma pausa na carreira para poder tratar da saúde mental. O Safadão estava se sentindo mentalmente esgotado por causa do trabalho e foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. O cantor iniciou a carreira aos 13 anos de idade e nunca parou de trabalhar, até que começou a sentir os primeiros sinais em 2018, mas acabou não dando atenção para esses sinais. No ano passado, Wesley Safadão foi parar no hospital por conta desse acúmulo de estresse. Ele estava a caminho para um show e começou a passar mal com falta de ar, um sintoma muito comum da crise de ansiedade. Felizmente, ele procurou ajuda para poder tratar esse problema e deu uma melhorada. Depois de ter dado uma pausa ali na carreira, o cantor procurou um tratamento e isso ajudou a recuperar a saúde mental, voltando a fazer os shows normalmente, só que agora com uma rotina bem menor. Nas redes sociais, o cantor anunciou sua estratégia para poder cuidar da ansiedade. Em 2024, eu vou reduzir a quantidade de shows, sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano. Essa atitude que ele teve foi de extrema sabedoria, porque é muito importante a gente respeitar nossos limites. Não somos uma máquina que trabalha sem parar, precisamos de lazer e descanso também. Agora vamos falar sobre a comediante Tata Werneck, que sofreu uma crise de ansiedade em 2023 após ser diagnosticada com Covid. Essa crise foi tão forte que ela precisou ser internada em uma UTI para poder reduzir ali os sintomas da ansiedade. A Tata tinha muito medo de se contaminar com o vírus e adotava todas as medidas possíveis para não contraí-lo, mas acabou se contaminando. Só que a Covid não foi o seu grande problema. O que realmente afetou a atriz foi a ansiedade. Em uma entrevista, a atriz deu o seguinte relato: "Eu tive um dia de sintoma em relação à Covid. Graças a Deus, tomei todas as vacinas, deu tudo certo. Mas a minha ansiedade foi muito grande. Eu fui parar em uma UTI porque eu estava muito desesperada." A gente precisa olhar também para os sintomas emocionais com cuidado e carinho. A gente tem a mania de descartar achando que é coisa da cabeça. A ansiedade faz coisa com o corpo. Eu tive outras coisas por causa disso. Então a gente tem que ter esse olhar. Se você tem uma pessoa que tem ansiedade perto de você, olha para isso com mais carinho, porque isso não é brincadeira. Uma das maneiras que a comediante enfrenta a ansiedade é através da atividade física. Ela disse que antigamente não gostava de fazer exercício e que tinha orgulho disso, mas depois que começou a fazer, ele mudou a sua vida completamente, ajudando a diminuir as crises de ansiedade. O caso dela mostra pra gente o quanto a atividade física é importante para a manutenção da saúde mental, porque tá tudo interligado. Então vale muito a pena começar uma atividade física se caso você ainda não estiver fazendo. Muito bom, pessoal, agora a gente vai passar para o próximo famoso, mas antes disso, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre ansiedade e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental, beleza? Outra famosa que possui diversos transtornos mentais, inclusive a ansiedade, é a cantora Selena Gomez. Ela começou sua jornada para a fama aos 7 anos de idade e conquistou muito espaço na televisão, nos cinemas e na música. Só que toda essa fama teve um preço muito alto, custou muito da sua saúde física e mental. Selena Gomez foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune, sofria de ataques de pânico, depressão, teve episódios de psicose e foi diagnosticada com transtorno bipolar. É uma lista muito grande aí de sofrimento, de transtornos que deve prejudicar muito a vida da cantora. Por conta desse histórico de transtornos mentais, ela fez até um documentário chamado Eu e Minha Mente, onde tenta conscientizar os jovens sobre a importância de cuidar da saúde mental. Quando a questionaram sobre esse documentário, Selena disse o seguinte:
Espero que as pessoas entendam que não há problema em não se sentir bem o suficiente. Não há problema em sentir que você é complicado e complexo. Ajuda como você fala com outras pessoas. Se apenas uma pessoa for impactada por esse filme, eu me consideraria a garota mais sortuda. O próximo famoso que eu vou falar aqui é o ator canadense Ryan Reynolds, que interpretou o Deadpool. Em uma entrevista a um programa de TV, o ator contou que a ansiedade é um problema antigo em sua vida e que às vezes sente que está perdendo o controle do próprio corpo, como se tivesse duas personalidades. Ryan contou que era ansioso desde a infância e que a convivência com o pai contribuía para esse quadro, pois ele era muito explosivo e agitado. Seus sintomas mais comuns eram a insônia e o excesso de pensamentos. O ator relatou também que situações como aparições em TV e filmagens eram gatilhos para sentimentos de medo e insegurança lá no início da carreira, e que a indústria de Hollywood estimula a ansiedade nos atores, porque eles estão sempre preocupados com o futuro. Hoje em dia, aparentemente, ele lida bem com a ansiedade, entendendo que ela pode ser um combustível para a criatividade quando gerenciamos ela de maneira adequada. O ator diz que foi através da meditação que conseguiu retomar o foco no presente. Se liga aí nas palavras sábias do Ryan Reynolds. Eu sou grato à minha ansiedade porque ela me levou a evoluir e eu soube usá-las ao meu favor. Agora vamos falar sobre outra celebridade ansiosa, que é a cantora Nayara Azevedo. Ela sofreu uma crise de ansiedade na primeira semana do Big Brother Brasil 2022. Em um momento do programa, a cantora se deitou e começou a chorar, dizendo que estava passando mal e que queria abandonar o reality. Junto a isso, ela demonstrava uma preocupação excessiva em estar incomodando as pessoas dentro da casa. Além disso, a Nayara relatou que possui um histórico de crise de ansiedade e faz acompanhamento psicológico desde muito tempo. O fato dela estar em um ambiente altamente estressante, que é o Big Brother, foi um gatilho para ela despertar uma nova crise. Depois que o programa acabou, a Nayara deu uma entrevista e disse o seguinte: "Eu já vinha de muitos dias sem dormir, me readaptando à rotina de uma casa com barulho o tempo todo. A casa é toda programada para te tirar do sério. Não eram só as cores, era muito ruído, muito barulho. Você estava dormindo, aquela sirene, aquele alerta tocava às vezes, várias vezes em uma hora, porque todas as vezes que alguém cometia uma infração, falava algo que não devia, tomava uma estalecada. As portas faziam muito barulho, batia muito a porta. As luzes só se apagavam na hora que tinham que ser apagadas. Então aquilo foi me descontrolando porque eu já estava há muitos dias sem dormir. No momento em que ela teve a crise, os outros participantes o acolheram e ela também teve um acompanhamento com a psicóloga dentro da casa. Tudo isso ajudou a cantora a diminuir o nível de ansiedade. Seguindo aqui a lista, vamos falar sobre a cantora Taylor Swift, outra famosa que sofreu com a ansiedade. Durante uma apresentação no museu do Grammy, a cantora revelou que começou a sofrer de ansiedade durante o relacionamento com seu ex-marido Harry Styles, que participa do grupo One Direction. Ela disse também que sentia medo que seu relacionamento não durasse. Talvez isso seja a fonte da ansiedade da cantora. A sua música Out of the Woods seria inspirada no relacionamento conturbado dos dois. Então ela passou a desabafar através da música, através da arte, o que é uma ótima ferramenta para expressar as emoções. Além disso, Taylor Swift também apresenta histórico de distúrbios alimentares, que é apresentado no documentário Miss Americana, da Netflix. Ela relata o quanto se sentia insegura em relação à aparência e que deixava de comer por conta dos comentários negativos sobre seu corpo. É destacado também que a cantora passou grande parte da carreira se comportando como se fosse uma garota perfeita, que busca a aprovação dos outros. Todos esses hábitos prejudiciais destroem a autoestima de uma pessoa e aumentam também o nível de ansiedade. E foi isso que aconteceu com a cantora. Depois de um tempo, ela amadureceu emocionalmente e passou por um processo de transformação, curando todas as inseguranças que ela tinha dentro de si. E a última famosa aqui do vídeo é a cantora Preta Gil. Ela teve uma crise de ansiedade bem grave e foi hospitalizada por causa disso. Na época, a cantora postou uma publicação nas redes sociais explicando essa situação. Aos meus amores, sim,
Ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que eu tô falando. É muito desagradável, mas não precisei ficar na clínica. Preta Gil passou por diversas situações difíceis, como a batalha contra o câncer no intestino e o fim do relacionamento com o jogador de basquete Rodrigo Godoy, que foi casada por 8 anos. Com certeza, todas essas situações afetam o estado emocional de qualquer um. Qualquer um ficaria abalado, mas cabe a nós enfrentar esses problemas, assim como a cantora Preta Gil fez. Ela superou esse término e fez uma cirurgia para retirar o tumor, que foi um sucesso total. Hoje em dia ela é um exemplo de resiliência e inspira muitas pessoas nas redes sociais. Todas essas histórias que eu falei aqui mostram que a ansiedade é um problema que pode acontecer com qualquer um, seja rico ou pobre, e que às vezes precisamos de ajuda para poder cuidar da saúde mental. Para quem não tem condições de pagar uma terapia, existem instituições que oferecem atendimento gratuito, como os CAPs da cidade, que são Centro de Atenção Psicossocial, e também as universidades de psicologia, que oferecem um ótimo trabalho. No próprio YouTube você consegue encontrar conteúdo bacana que ajuda a lidar com a ansiedade. Aqui no canal, por exemplo, tem muitos vídeos sobre ansiedade que você pode assistir totalmente de graça. Agora, se você possui condições financeiras, o melhor investimento que você pode fazer é na sua saúde mental. Através da terapia, você consegue tratar a ansiedade e qualquer outro tipo de problema mental. Eu faço esse tipo de atendimento e ainda tem alguns horários disponíveis. Se você quiser fazer terapia comigo, é só me chamar no WhatsApp. O número está aí na descrição, beleza? Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento De Boa com Ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição.